O PC Farias, em primeiro lugar, ele se transformou num fugitivo da imprensa, um ano antes dele se transformar num fugitivo da justiça, porque em 1992 foi votado o impeachment no Congresso Nacional e a razão principal, uma das razões principais, foi o envolvimento de Fernando Collor de Mello com seu tesoureiro, caso de corrupção, de tráfico de influência. O PC foi um dos pivôs centrais dessa história. Então, quando ele ainda não era um fugitivo da justiça, eu o localizei na Catalunha, eu localizei em Barcelona, ele estava fazendo uma cirurgia de apneia, e naquela oportunidade, que era 92, era dezembro de 92, eu tive o cuidado, tá todo mundo atrás dele, mas ele não era um fugitivo ainda, não tinha tanta dificuldade, mas eu consegui localizá-lo pelo prefixo do avião que ele tinha um avião particular. Então, nós conseguimos obter informação, isso em Alagoas ainda, de que ele consultava com um determinado médico e ficava no Hotel Ritz de Barcelona. Nós o localizamos, consegui fazer uma entrevista, ele não estava registrado lá no hotel, porque ele era um cara muito esperto mesmo, né? O PC era um sujeito, assim, muito escorregadio, profundamente esperto, por isso que ele era o mestre do tráfico de influência, né? Nesse dia, eu tive o cuidado de catalogar os contatos dele, que era exatamente uma empresa chamada Sanal, uma empresa de um português e um brasileiro, Raul e Fernando, eram dois sócios, e essa empresa, que era uma empresa de turismo, fazia também locações, e eles cuidavam de todos os passos do PC. Inclusive, nesse dia, eu lembro que a gente acabou, por uma questão de geração da matéria, a geração ia ser feita num determinado ponto de Barcelona e a edição em outro. A gente acabou ficando preso no trânsito e a geração acabou chegando no Brasil apenas depois da edição do Jornal Nacional. Isso causou um mal-estar, porque a gente tinha um furo de reportagem e ficou até... A gente só pôde pôr a matéria no dia seguinte, o que não foi o que a gente queria, né? Mas, enfim, eu pude, então, ter acesso a essas pessoas. Quando, 6, 7 meses depois, Paulo César Farias, depois o Collor já ter sofrido o afastamento, o impeachment já está fora do poder, o PC se transforma num fugitivo da justiça. Aí era uma outra situação. Paulo César Farias, fugitivo da justiça. Observando os passos dele, me pareceu muito evidente que ele não estava mais no Brasil. Comecei a monitorar os passos desses agentes. Essa empresa, o Raul, o Fernando, e eles estavam sistematicamente ocultando os próprios passos. Me pareceu evidente, comecei a mandar olheiros lá em Paris e vi que eles estavam realmente evitando qualquer tipo de contato comigo, por exemplo. Num determinado dia eu consegui falar com eles, né? Mas antes desse determinado dia, apareceu uma moça que trabalhava numa empresa de turismo e ela contava uma história para todo mundo, e essa história ninguém acreditava, né? Ela dizia que ela trabalhava numa empresa de turismo e o chefe dela tinha pedido para ela fazer uma reserva em condições estranhas, o motorista não podia ser brasileiro, tinha que ser uma empresa, tinha que ser uma locação muito rica, e chamou a atenção o fato de não poder ser motorista brasileiro. O fato é que, quando ela me contou isso, eu dei atenção que outras pessoas não estavam dando. Ela tinha contado para a embaixada, para os jornalistas, ninguém dava atenção a ela. Então a gente passou a monitorar e as coisas foram evoluindo no mesmo momento. Os passos muito estranhos desses dois sócios, o português e o brasileiro, e a evolução desse inquilino que tinha 2 propriedades alugadas ali em Londres. E aí, com o tempo, a gente foi obtendo mais informações e fomos percebendo que estávamos diante de uma história brasileira a partir do instante que a gente percebeu que motorista brasileiro não podia trabalhar porque no começo podia ser o Salman Rushdie, né? O famoso escritor dos versos satânicos, podia ser um milionário saudita, podia ser alguém envolvido com a cocaína na Colômbia, podia ser qualquer tipo de personalidade fugitiva, né? Porque essa reserva era feita com muitos dedos. Mas o que determinou mesmo que a gente desconfiasse que era o PC foi que num determinado momento apareceu a lápis, porque quando ela começou a fazer perguntas, quando ela me contou, eu passei a orientá-la. Você
procure observar tudo o que acontece na sua agência de viagem. E ela ia me contando, a gente ia se encontrando, eu continuava na minha vida normal, cobria Fórmula 1 nessa época, e num determinado momento eu pedi para ela, vê se você consegue ver quem que está pagando essa conta, né? E ela, um dia ela me liga e fala assim, olha, consegui ver um nome ali, porque eu fui afastada no caso, escrito a lápis. E quem eram os nomes? Raul e Fernando, justamente. Então, falei, aí era coincidência demais. Então, mas só que ela só conseguiu ver um dos endereços, era justamente onde o PC ficava menos, né? Paralelamente, eu continuava ligando para esses sócios para tentar conversar com eles. Num determinado dia, eu consegui conversar com eles. Falei, olha, por favor, eu queria saber a informação do PC. Falei, puxa, Gabriel, fiquei sabendo que você ligou para cá, não ligue mais para cá, nós não sabemos nada do PC, inclusive ele deve aqui, pare de ligar. Falei, mas olha, vocês não atendem telefone, tá muito estranho isso. Olha, se você quiser falar comigo, eu chego aqui às 7, das 7 às 8 eu fico sozinho na empresa, às 8 os outros funcionários chegam. Se ligue das 7 às 8, mas por favor, não ligue por as 8, porque os funcionários já estão me perguntando por que você pergunta tanto de Paulo César Farias. Tá bom, combinado. E aí, num determinado momento, onde a gente passou a monitorar esse endereço, era Randolph Avenue 340, Europa House, o nome do edifício, e num determinado dia, eu achei, fazendo ali uma ronda, né, fazendo ali um trabalho de monitorar aquela propriedade, eu achei que eu tinha visto tarde da noite duas pessoas entrando, porque você ficava indo de uma esquina a outra para a polícia não chegar, o que você está fazendo aqui? Enfim, causaria um problema. Eu estava numa outra esquina oposta à propriedade, quando eu vi dois homens chegando, um homem alto e o outro que eu achei muito parecido com o Paulo César Farias. No dia seguinte, eu tinha que viajar para o Japão, para cobrir o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Naquele dia, eu falei, puxa vida, eu preciso dar um checkmate nisso. Aí eu lembrei que o Raul, que tinha atendido o telefone, tinha me dito que ligasse para ele das 7 às 8. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou dar o checkmate nisso. No dia seguinte, eu fui na emissora e cheguei cedinho e de lá eu liguei para aquele número. O próprio Raul atendeu. De fato, ele atendia o telefone das 7 às 8. Essa empresa Sanal, eu estava em Londres, ele estava em Paris. Quando ele atendeu, eu falei, seu Raul, como vai? Tudo bem? Eu quero saber do Paulo César. Puxa, mas de novo isso? Você não para de me perguntar sobre isso? Eu não sei de nada. Quantas vezes eu preciso dizer? Ele falou, então você não sabe? É o seguinte, mas eu sei. Como você sabe? Não, olha, eu sei onde ele está, eu já fiz uma matéria, já tenho todas as imagens, não tinha nada. Eu tinha uma suposição de uma pessoa que eu tinha visto parecida com ele, mas não tinha certeza. Era eu, o arquivista, né, chamado Antônio, e um outro produtor chamado Edson, que eles se revezavam comigo naquela ronda, né? Nesse dia fui eu que vi essa imagem. Enfim, ele falou, mas você viu, então diga o que você viu. Olha, é o seguinte, estou com a matéria pronta, mas você lembra que eu estive em Barcelona, achei o Paulo César uma pessoa simpática. O PC era o seguinte, né? Ele era uma pessoa muito escorregadia, mas quando você encontrava com ele, você entendia porque ele era um mestre do tráfico de influência. Um cara muito bom de conversa, simpático. Quando eu achei em Barcelona, Roberto, você não precisava ficar me espreitando, não precisava ficar falando com faxineira para saber se eu estava nesse quarto. Vem cá, vamos tomar um café. Ele era um cara bom de conversa mesmo. Muito simpático o PC. Bom, enfim, quando eu falei para ele, olha, eu vou dar o seguinte, a matéria está entrando hoje à noite, mas eu acho que ele merece uma chance de dar o lado dele da história. Vou dar para você, mas a matéria está pronta, hein? E eu sei que eu não preciso te dar o endereço onde ele está. Porque se você quiser, você vai no endereço do prédio e do apartamento que você alugou para ele. E eu já tenho tudo isso na matéria. Qual é o endereço? Quando eu dei o endereço, ele perdeu a voz. Então, a partir daquele instante, eu sabia que a entrevista era uma questão de tempo. Só que não foi tão simples assim, né? Porque a partir daquele instante, ele que passou a ligar para mim. Tá. Porque ele acreditava que eu ia pôr a matéria no ar. E aí teve uma greve no aeroporto de Paris. Ele teve que vir via Bélgica. Ele teve que fazer uma viagem ali, né, de carro, né? Mas ele é sempre me ligando. Para encurtar a história, a entrevista aconteceu 3 dias depois. Ele não queria ser filmado, mas o cinegrafista espertamente conseguiu fazer a imagem dele. Enfim, foi um grande furo de reportagem. Depois eu consegui, quando ele novamente fugiu, porque não tinha tratado de extradição com a Inglaterra naquela época, e ele conseguiu fugir do país, e eu também fui o primeiro a chegar quando ele foi localizado na Tailândia. Enfim, eu cobri também a prisão dele na Tailândia, voltei com ele no mesmo avião, foi uma cobertura. Essa cobertura da localização do PC Farias, que entrou no Jornal Nacional, é o recorde até hoje de audiência da história do Jornal Nacional.
deu mais de 80 pontos. É um fenômeno, né? De audiência. E depois a cobertura na Tailândia também, foi uma das maiores audiências da história do Jornal Nacional. E eu passei a ter acesso ao PC. Você pergunta a razão da morte dele? Em 1995, 94... 94 não, foi 95. Eu fiz uma das matérias mais marcantes, eu fui a primeira entrevista com o Fernando Collor de Mello, já pelo SBT, a estreia do SBT Repórter. E foi uma entrevista que a Veja elegeu como a melhor matéria do ano. E nessa entrevista eu também procurei mostrar o lado do Paulo César Farias. Eu estive com ele alguns meses antes da morte dele. E ele me contou exatamente aquilo que eu estou convencido que tem a total relação com a morte dele. Ele me contou o seguinte: olha, Cabrini, ele tinha um grande problema. Ele tinha um problema da divisão do dinheiro que tinha no exterior. O PC se sentia injustiçado pelo fato de que, embora ele tenha sido o único que tivesse sido preso daquele grupo de pessoas que atuavam em conjunto, não vou dar os nomes aqui, né? Mas aquele grupo de pessoas que atuavam em conjunto, aquele grupo estava forçando a barra para a divisão ser igualitária, ser em partes iguais. Ele achava que ele merecia uma parte maior do dinheiro porque ele tinha sido o único preso daquele grupo. Então, há grandes evidências ou grandes indicações de que a dona Elma Farias, que morreu um pouco antes, tenha sido envenenada pelo chá. Entendeu? O próprio PC me deu algumas indicações disso. E a própria morte do PC Farias, né? Nós sabemos que o que foi divulgado oficialmente não é a verdadeira história. Sei de outros detalhes que eu não vou afirmar aqui, porque quando se afirma você tem que provar. Mas a morte do PC Farias se trata de uma queima de arquivo, com certeza. Eu estou convencendo disso, não vou dar mais detalhes por uma questão de responsabilidade.